Algarismo Romano 7. Permanecemos em Cristo para que Ele permaneça em nós, ao ligarmos, entre aspas, a lei do Espírito da vida em nosso espírito. Santos, precisamos ligar diariamente o interruptor de manhã cedo. Eu não creio que nenhum de nós acorde de manhã com o interruptor ligado automaticamente. Nós temos de ligar a lei do Espírito da vida. E Cristo, como a lei do Espírito da vida, é um princípio automático em nós. É um poder espontâneo em nós. Temos de ligá-lo, exercitando o nosso espírito. O Senhor permanecer em nós e nós permanecermos nele é uma questão de Ele ser o Espírito que dá vida em nosso espírito. Por meio do Espírito abundante e imensurável em nosso espírito, sabemos com plena certeza que nós e Deus somos um e que permaneçamos um no outro. A maneira de permanecer em Cristo como aquele que fortalece, a fim de que Ele seja ativado em nós, como o Deus que opera interiormente a lei do Espírito da vida, é regozijar sempre. Regozijar sempre, não só quando nós temos sentimento, especialmente quando não temos sentimento, devemos falar: louvado seja o Senhor. Regozijar sempre, orar sem cessar. Orar sem cessar é como respirar, nós respiramos sem cessar, certo? A maneira de respirar no Espírito é invocar o nome do Senhor e em tudo dar graças. Temos de aprender a dar graças, não em algumas coisas, mas em tudo. O Senhor disse a Paulo: orai sem cessar, em tudo dai graças. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. A vontade de Deus para nós é que nós nos regozijemos sempre, em tudo demos graça e oremos sem cessar. Essas três coisas que foram ordenadas por Deus, você pode dizer que são como parafusos numa máquina. Sem esses parafusos, a máquina não consegue operar. A lei do Espírito da vida, o Deus triuno corporificado em Cristo, tornado real como Espírito, para ser um princípio espontâneo, um poder automático, não pode operar se não nos alegrarmos. Podemos falar: louvado seja o Senhor agora? Louvado seja o Senhor. Quero que o nível de desfrute do Senhor meu aumente. Precisamos orar sem cessar, invocando o nome do Senhor e dar em tudo dar graças. E a máquina da economia de Deus opere tranquilamente em nós. Finalmente, Algarismo Romano 8. E diz que permanecemos em Cristo a fim de que Ele permaneça em nós, ao lidarmos com a palavra constante nas Escrituras que está fora de nós e a palavra presente como o Espírito que está em nós. Em João 5, 39 e 40, o Senhor disse aos religiosos judeus: examinais as Escrituras porque acreditais, julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Santos, cada vez que chegamos à Bíblia, precisamos ter uma oração curta: Senhor, eu venho a Ti na Tua palavra. Eu venho a Ti, Senhor, na Tua palavra. Em João 6,63, ele fala que é o Espírito que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Ouçam isso aqui, irmãos, essa palavra maravilhosa. Por meio da palavra exterior, escrita, temos a explicação, definição e expressão do Senhor misterioso. E por meio da palavra viva, interior, temos a experiência de permanecer em Cristo e a presença do Senhor prático.
Portanto, a palavra escrita é a palavra logos, a palavra presente como Espírito que está em nós, é representada pela palavra grega rema. Essa é a sua palavra presente, instantânea. Temos de converter logos em rema, lendo e orando a palavra. Efésios 5:26 fala para que ele a santificasse, purificando-a pelo lavar da água na palavra. Ali é rema, é a palavra instantânea, ou seja, a sua palavra presente, instantânea, o Espírito que está em nós, para apresentar a igreja a si mesmo gloriosa, sem mancha nem defeito, nem coisa semelhante. Essa palavra presente, instantânea, é o melhor removedor de rugas, tira toda a sua velhice e torna você novo e fresco com o Senhor. B. Se permanecermos na palavra constante escrita do Senhor, sua palavra instantânea e viva permanecerá em nós. E finalmente, letra C. Permanecemos nele e suas palavras permanecem em nós, a fim de falarmos nele e ele falar em nós, para a edificação de Deus no homem e do homem em Deus. Em 2 Coríntios 2:17, Paulo disse que com sinceridade de Deus, diante de Deus, falamos em Cristo. Precisamos orar sempre que falamos, especialmente os jovens que servem nas comunidades, devemos falar em Cristo. Se você for para o capítulo 13, versículo 3 de 2 Coríntios, ele refere-se a Cristo falando em você. Sempre que falamos, devemos orar para que nós falemos em Cristo e Cristo fale em nós. Nós falamos em Cristo e Cristo fala em nós. Isso é um profetizar genuíno e, é claro, 1 Coríntios 14 fala: aquele que profetiza edifica a igreja. Queremos edificar falando no Senhor e permitindo que Ele fale em nós. E isso é permanecer em Cristo como aquele que fortalece, é o segredo de experimentar Cristo. Para mim, santos, esses pontos são muito preciosos, muito práticos, muito misteriosos, mas muito alcançáveis. Podemos agarrar esses itens e viver uma vida em Cristo como aquele que fortalece. Vamos agora orar com o nosso vizinho, com quem está ao nosso lado, por um minuto, e o irmão Ted vai nos dizer como profetizar. Lembrem-se, se você tiver de 30 anos para cima, prepare-se para falar, ok? Não fique meramente sentado aí na sua cadeira, seja ativo com o Senhor, ok?